Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a mediunidade de presciência, que também recebe o nome de mediunidade de precognição ou mediunidade de premonição. Essa mediunidade ela é caracterizada pela capacidade que alguns médiuns têm de divisarem alguns elementos do futuro mais ou menos próximo, direcionando as pessoas que estão envolvidas neste futuro a uma boa resolução dos problemas e a uma prevenção de conflitos. É claro que essa mediunidade também traz todos os inconvenientes que os outros tipos de mediunidade trazem para a nossa existência. E por isso precisa de muito cuidado na sua execução. Vem comigo, vamos falar sobre ela. Essa mediunidade, quando chegou em nossa estrutura mediúnica, causou uma grande pressão psicológica em mim. E olha que Rui Cantizani nos avisou com antecedência de todos os fatos que ocorreriam. E essa pressão ela ocorreu porque a mediunidade de presciência ela também é caracterizada por um fluxo de ideias irrefreáveis, entre aspas, na mente do médium, que se ele não tiver cuidado, ele simplesmente fala. E nem sempre ele está no momento adequado e acompanhado de pessoas preparadas para ouvirem essa informação. De lá para cá eu tenho passado por algum sofrimento, porque é difícil ver e ouvir as dores que as outras pessoas vão passar com uma certa antecipação, mas também por muitas vitórias. Por exemplo, o caso da mulher que tinha abortos recorrentes. E ela planejou uma nova gravidez e ela veio para a nossa assistência muito ansiosa para saber se aquela gravidez que estava planejando e que ainda não houvera conseguido, iria de fato dar certo. Rui Cantizani, tendo acesso ao conselho kármico e utilizando da mediunidade de presciência, afirmou categoricamente a ela, em absoluta segurança, que a gravidez realmente iria para frente. E assim o foi. Depois ela nos mandou as fotos de seu milagre e nós podemos nos alegrar com esse feedback positivo. Outra vez, um grande conhecido nosso, um amigo do coração, foi internado às pressas no hospital sírio-libanês para tratar de uma condição grave de saúde e muito agudizada. Nós fizemos uma assistência e essa assistência ela foi até emergencial, em um dia diferente dos atendimentos. E Rui Cantizani teve a oportunidade de falar todas as etapas enfrentados por esse nosso amigo, inclusive o diagnóstico médico que não fora fechado, e as coisas se desdobraram aqui na matéria conforme foram previstas no plano espiritual pelo nosso mentor. Mas como eu falei para vocês, nem sempre essa mediunidade traz felicidade para o médium. Esse ano eu tive uma percepção mediúnica de um familiar muito próximo, do meu coração, um conselheiro, um pai, e eu tive que passar essa percepção para todos aqueles que fazem parte da minha família, o que causou muita dor. Então nós estamos enfrentando essa prova que já foi de alguma maneira prevista no plano espiritual pela própria programação desse meu ente querido e que nos foi dada a oportunidade de conhecer. Eu só espero em Deus que alguns eventos que foram previstos sejam modificados através da nossa oração e algum sofrimento minorado pela misericórdia de Deus. De todos os casos acompanhados pela mediunidade de presciência e pela assistência irrestrita e disciplinada de Rui Cantizani a todos nós, aquele que mais nos impactou foi o caso onde uma jovem mulher desesperada pedia socorro por alguém de sua família, que atravessava uma enfermidade gravíssima, com risco de morte, precisando ser entubado e transferido para um centro mais especializado. Rui Cantizani atendeu a esse pedido de socorro e repetiu o que ele fez naquele outro atendimento relatado no início do vídeo, referindo todas as fases que o encarnado atravessaria até a sua recuperação total.
E para ele é muito fácil, não é? Já que ele tem acesso ao conselho kármico e sabe mais do que todos nós tudo aquilo que vai ocorrer. O impressionante disso tudo não foram as etapas referidas, porque isso já havia ocorrido em outros atendimentos. O mais impressionante foi a carta do familiar querido que Rui Cantizani trouxe para um momento terapêutico. Nesta carta, o familiar trazia estímulos de resignação, de conforto e de paz, mesmo diante das provas e expiações enfrentadas por toda a família. E trazia também, pasmem vocês, o dia exato em que o processo de retirada dos aparelhos iria se verificar na unidade de terapia intensiva. E o dia específico em que esta pessoa iria sair desta unidade. O áudio do atendimento tinha o dia 29 como sendo aquele em que o paciente receberia alta da UTI para o apartamento. Posteriormente, conversando com a pessoa que solicitou a assistência, e aí o paciente já estava fora de perigo, já estava recuperado, ela nos disse que o único ponto de dúvida foi o detalhe da data, porque eles chegaram para visitar o familiar no dia 30 e o encontraram de fato no apartamento. Só que eles pensaram que a transferência havia ocorrido naquele exato momento. Mas depois, conversando com a enfermeira plantonista do dia e com as pessoas da equipe, ficaram sabendo que o paciente de fato saiu da UTI no dia 29, só que tarde da noite. E a equipe médica, por saber que o paciente encontrava-se clinicamente estável, decidiu deixar a família descansar, comunicando da transferência apenas no dia seguinte. Esse Rui Cantizani é danado, viu? Conforme foi dito no início, a mediunidade de presciência, assim como todos os outros tipos de mediunidade, pode trazer muitos inconvenientes para o médium e para as pessoas que estão à sua volta, principalmente quando não é estudada e quando não é bem orientada por uma casa espírita séria, porque ela pode trazer falsas expectativas ou levantar preocupações desnecessárias, quando é objeto de espíritos brincalhões ou levianos, ou de um médium inseguro que não sabe para onde vai. Eu sempre indico àqueles que chegam até mim com a mediunidade de premonição o estudo sistematizado da doutrina espírita, pois é esta doutrina que nos dá tranquilidade e a segurança para uma boa condução do nosso mandato mediúnico.